Namaskar, saudações. Quero dar as boas-vindas a todos nesse vídeo, onde nós vamos responder a uma colocação bastante pertinente em um dos últimos vídeos que nós fizemos aqui a respeito do Dharma, falando sobre a recodificação do Dharma. Meu nome é Jaya. Aqui no nosso canal do VVY School nós abordamos diferentes temas ligados à tradição do yoga, ligados à ancestralidade do conhecimento, que traz um aclarar maior sobre a nossa verdadeira natureza. E dentro desse contexto, naturalmente, nós temos nomenclaturas, terminologias que são importantes dentro deste entendimento mais amplo. E um deles acaba sendo, portanto, Dharma. E neste vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link, você encontra algumas informações sobre este processo de recodificação. E ali eu explico mais detalhes a respeito de determinados contextos históricos em que nós passamos e de como, em determinados momentos, em determinadas configurações históricas, encontramos determinadas configurações para o entendimento do Dharma. E já que nós estamos em um momento de transição de consciência, quer dizer, uma mudança de padrões de consciência possíveis, não que está impondo, né, esta mudança de padrão de consciência a todos, mas é um novo campo de consciência disponível para que possamos expandir o entendimento a respeito de nós mesmos. Entendimento este que visa, em última instância, um autorreconhecimento. E autorreconhecimento, dentro deste novo contexto de entendimento da natureza humana, se traduz em autocura. Portanto, estamos falando de um processo autêntico de autorreconhecimento, autocura, que impõe em tudo isto um sentido mais claro a respeito de um autoconhecimento. Consequentemente, autorrealização da nossa natureza essencial. Tudo isso está, de alguma forma, correlacionado ao yoga, correlacionado a tudo que se traz em termos de conhecimento, em termos de consciência para a humanidade, desde tempos imemoriais, desde os primórdios da nossa história. E claro que não remontam a apenas 5.000 anos, ou a 10.000 anos, ou mesmo a 20.000 anos. Podemos ver isto como algo muito mais extenso, muito mais longínquo. No entanto, são conceitos talvez novos, porém que não são apenas conceitos teóricos. Muitos desses conceitos estão aí a nossa parceira ciência, né, enfatizando e embasando esses conceitos de forma a testá-los em laboratórios, a termos um certo avanço em determinadas áreas da ciência, com base na física quântica, com base em estudos da própria astronomia, enfim, determinados campos do conhecimento atual. Mas, de qualquer forma, há ainda resquícios de um antigo processo de conhecimento, um antigo processo também de transmissão desse conhecimento, quer dizer, o ensino, não é? A educação, como que esse conhecimento chegou até nós, como ele foi estabelecido e enraizado na nossa sociedade, pelo menos nos últimos 5.000 anos. Isto faz com que haja, então, uma certa configuração já pré-definida na nossa própria capacidade cognitiva de entender as coisas, sempre utilizando o óculos antigo. E isso, de forma alguma, significa desmerecer, né, ou desqualificar a nossa forma de entender a realidade. No entanto, cabe a mim tentar esclarecer os pontos que possam ficar em aberto e possam, de repente, não estar tão claros para a maioria, e principalmente quando nós temos uma pergunta, como foi a trazida em um dos comentários pelo Leandro, e que é uma pergunta bastante importante, pertinente, e por isso mesmo eu me coloco agora a respondê-la, e assim tentar explanar melhor esta consideração a respeito do Dharma. O comentário foi feito da seguinte forma: eu aprendi que karma em si é neutro, porque ele representa o conjunto
de ação e reação. E o conceito de Dharma significa aquilo que é correto e adharma, aquilo que é errado. Então, se você segue o caminho do Dharma, você produz ações corretas. Então, acumulará karmas positivos. E se segue o caminho do Adharma, você produz ações negativas. Então, acumulará karmas negativos. Nesse caso, é correto afirmar que estar em Dharma é estar conectado com a consciência infinita e Adharma é estar desconectado da consciência infinita e agindo pelos instintos? Então, é uma pergunta bastante interessante, uma pergunta importante dentro deste contexto todo. E, a princípio, eu já digo que sim, tá? Podemos sintetizar a resposta simplesmente dizendo que sim, não é? Podemos entender que Dharma é estar conectado com a consciência infinita. E Adharma é estar desconectado desta consciência infinita. E eu gosto ainda de especificar mais isto, tá? Dharma significaria estarmos com a consciência desperta em um processo evolutivo de expansão, enquanto que o Adharma é estarmos em um estado adormecido da nossa própria constituição eterna, infinita, de conexão inseparada com a fonte. Isto então seria o estado de Dharma, perfeito? E o estado de Adharma, ou seja, o estado daquilo que nos separa da própria natureza, fonte, do princípio original de tudo, do qual nós, inclusive, somos parte, cada um de nós, seria então Adharma. E significaria, portanto, estar adormecido. Se eu estou adormecido, eu estou desconectado do Dharma, estou desconectado de mim mesmo, estou desconectado desta consciência infinita, ou desta consciência absoluta, tá? E Dharma, eu estou desperto, logo eu não estou separado, não estou fora desta integridade de ações dentro da própria consciência infinita. Então, fica um pouco claro que Dharma, ou que um estado desperto de consciência, e podemos considerar aqui, por exemplo, quando falamos de um estado de consciência em iluminação, ou um estado liberado, como é visto no yoga, mukti ou moksha, a liberação, ou mesmo kaivalya, como é colocado por Patanjali, todos esses estados, todas estas realizações da consciência são um despertar evolutivo da consciência individual humana, correto? E da mesma forma, quando nós pensamos no estado de nirvana, né, um estado em que não há esta separação, não há esta ruptura. Logo, eu estou então nesta conexão, eu estou nesta unidade com a consciência infinita. Portanto, todos esses termos, eles têm em comum o significado de um estado desperto, ou seja, um estado em Dharma. A grande questão é o que é o Dharma? E é isso que nós estamos tentando aclarar, não é, dentro desta série de vídeos e que estão sendo feitos, inclusive, dentro da Escola de Sabedoria Integral. O que nós temos aqui no YouTube são partes desses estudos, ok? Portanto, eu acho que a própria colocação feita pelo nosso amigo aqui e seguidor do canal, Leandro, diz respeito a determinadas formas de entender o Dharma dentro destes elementos ainda, podemos dizer, dogmáticos, das escolas que configuraram para o nosso entendimento o que é o Dharma. Por exemplo, não é? Esta correlação que muitas vezes é feita em relação a karma e dharma. Não é? É uma configuração ou uma correlação que eu não diria estar errada, porém, ela não é bem definida.
E existem mestres que correlacionam as duas, Dharma e Karma. Então não é um erro do Leandro, não é? É um erro, talvez, de um sistema educacional que trouxe dentro de determinadas escolas, e aqui eu digo sim, em termos de escolas espiritualistas, em escolas de tradições antigas, escolas que estão trazendo, ou que trouxeram durante muitos anos e séculos até, um conhecimento para o Ocidente, passado, não é? Alterado de acordo com algumas lentes culturais e ideológicas, e fez com que aquilo que em sua origem, que é o conceito de Dharma, do mesmo modo que é trazido por Buda, o Dharma, ele não é nenhuma forma de dogma religioso. Ele é um sistema no qual, naturalmente, a consciência humana ela se expressa no mundo. E à medida que nós temos essa capacidade de nos expressarmos no mundo em nossa própria originalidade, ou em nossa integridade, autenticidade e veracidade, nós estamos agindo no Dharma. Por isso, essa ideia da conexão com a consciência infinita é realmente uma definição clara do Dharma, ou é uma definição clara sobre este estado desperto da consciência. Então, quando eu estou com um estado desperto em minha consciência, quando eu estou com a minha consciência desperta, eu estou então em uma expressão plena do meu ser no mundo. E esta expressão plena do meu ser no mundo, ela não vai seguir categorias que irão me limitar entre ações boas e ações ruins. Porque quando existem categorias duais definindo o que é bom e o que é ruim, nós estamos já seguindo parâmetros dogmáticos, sistemas de crenças, certo? Paradigmas que estão sendo feitos. Por exemplo, há alguns séculos, talvez o que hoje para nós é visto como bom, naquela época não. E o inverso. Em determinado momento da história, você simplesmente enforcar pessoas em praça pública ou você esquartejar talvez um grupo de pessoas que estavam burlando leis de impostos fosse algo natural. Hoje você pode observar isso de uma forma um pouco mais avessa, e é isso natural porque nós estamos evoluindo em nosso processo histórico, em nosso processo humano. Então, da mesma forma, essas considerações do bom e do ruim, do bem e do mal, são considerações colocadas dentro de um plano de existência tridimensional, certo? Quer dizer, quando nós pensávamos em termos de uma civilização de yogis, uma cultura de yogis, de rishis, o que eles faziam, na verdade, era uma capacidade de, em estados meditativos, alterar a sua percepção da realidade. E ao alterar essa percepção da realidade, expandiam a capacidade de perceber outras dimensões além desta tridimensão que nós temos, essa terceira dimensão que nos cerca. E desse modo, os conceitos originais de Dharma estavam estabelecidos a partir desses rishis, a partir desses yogis e místicos, e não a partir de reis, a partir de sistemas que estavam já sendo configurados em determinadas civilizações, como mesmo a própria civilização védica. E quando falo em civilização védica, eu estou colocando sim como um ponto matriz, um ponto de onde todos esses conceitos foram sendo enraizados na sociedade humana por volta de 5 a 7 mil anos. Quer dizer, a ideia de Dharma, ela não é mais a ideia original que esse órgão, signo, né, de linguística significava na sua origem para os rishis. Porque se eu entendo que a minha consciência ela não é limitada a esta terceira dimensão e nem mesmo a quarta, mas sim a quinta, sexta, sétima, a todas as dimensões, porque a nossa consciência ela é ilimitada, ela é infinita também, porque é parte dessa consciência infinita a qual nós estamos conectados desde sempre. Então significa que
o condicionamento imposto por determinados dogmas, e um deles é o conceito de Dharma, é o conceito de Karma, é manter a nossa consciência regida por esses parâmetros duais, bem e mal, certo, errado, vida e morte. Porque são conceitos duais que só têm sentido dentro da terceira dimensão. Dentro desta dimensão física, onde a fisicalidade, que pode ser inclusive analisada, estudada, interpretada e até mesmo manipulada dentro de visões e teorias científicas, também como dentro de determinados dogmas e crenças religiosas, ou até mesmo dentro de sistemas esotéricos, estariam sendo, portanto, apenas formas de moldar a percepção humana da realidade. Porém, a percepção humana de uma realidade tridimensional. Logo, esta ideia, né, de que o karma em si é neutro porque ele representa o conjunto de ações e reações, ok? E o conceito de Dharma significa aquilo que é correto e Adharma aquilo que é errado, aqui já entra essa configuração, diríamos, de um dogma. Porque para o ser, não é, essa fonte infinita de luz que é o espírito, o que é certo e errado? Quando nós estamos em total conexão com a fonte, estamos emanando de dentro de nós mesmos a expressão máxima e pura de nosso ser, como nós poderíamos não expressar algo bom e algo ruim? O fato de haver a possibilidade de escolher agir de forma a prejudicar o outro e agir de forma a beneficiar o outro estão dentro da 3D, da terceira dimensão. E isso significa estar condicionado por leis que estariam, então, regendo o nosso comportamento e regendo a nossa moral, regendo a nossa ética, que são estruturas de códigos, estruturas de leis, estruturas algorítmicas. Sim, estruturas algorítmicas que vão permitir a um ser vivo, a um ser humano dentro da terceira dimensão, se sentir ainda como se estivesse realizando o Dharma. Por quê? Dentro da terceira dimensão, regido por essas leis, nós já estamos desconectados da consciência infinita. Nós já estamos trabalhando dentro de um campo onde a consciência ela já é projetada, ela já é, podemos dizer, virtualizada. Ela é virtual, ela já não é mais real. Isso nós temos estudos ao longo do século XX com o trabalho do próprio Carl Jung, quando se fala de inconsciente coletivo, mas nós também temos uma consciência coletiva inferior. É essa consciência que te move para ações na qual a maioria também está indo. E quando nós vemos a maioria fazendo algo igual, é porque aquilo não é algo conectado com a fonte primordial. Por exemplo, esse impulso, né, de repente, agir no coletivo para assistir o lançamento de um filme que está sendo bilheteria e todo mundo foi assistir e você não foi, você vai querer assistir também. Ou adquirir um produto que todo mundo está adquirindo e você quer adquirir também. Ou trocar de carro porque todo mundo agora está trocando para aquele modelo, para aquele tipo de veículo e você também quer ter. Ou um padrão de vida que agora está sendo massificado como sendo um padrão de vida de alguém que é feliz, de alguém que tem sucesso na sua vida e você vai querer isso também. Entende? Isso tudo é um consciente coletivo, porém inferior. Inferior por quê? É uma ideia de que você está tendo um processo de evolução, porém dentro de um processo onde você não está conectado com a consciência infinita. Porém, de um lado, você pode observar isso e dizer, ok, isto é dármico, ou isso está dentro do Dharma. Essa pessoa alcançou tudo isto sem pisar sobre o outro. Mas o Dharma, nesse sentido real que eu estou querendo colocar para vocês, é você só pode pisar sobre você mesmo. Você só pode prejudicar a você mesmo. E você só pode beneficiar a você mesmo.
Esse é o conceito real do Dharma. E nesse sentido, toda essa possibilidade de ações ruins e ações boas também fazem parte de uma crença de que eu estou separado da fonte, ou seja, eu não estou conectado com a consciência infinita. Portanto, eu preciso seguir determinados passos que me levem para essa consciência infinita. Nós já estamos e nós somos partes desta consciência infinita. A ideia estabelecida de que nós estamos separados e que você precisa trilhar determinados processos para alcançá-la é um mito, é uma ilusão, é uma mentira. E para embasar essa mentira, existem as teorias de karma e existem as interpretações equivocadas de dharma. Uma coisa importante a ser entendido é que a nossa própria estrutura cerebral, mas não ela meramente física, mas o processo cognitivo e intelectivo do cérebro passa por uma mudança onde, em um determinado período da humanidade, descrito em diferentes escrituras como dilúvio, não é? Ou como a epopeia de Gilgamesh, ou mesmo como determinadas passagens dos Vedas e dos Puranas relatam, não é? Algo semelhante, inundações. Isso tudo mostra uma mudança de padrões de consciência da humanidade. Somente para tentar correlacionar isso de forma simbólica para você. O nosso chakra, que está regido pelo elemento água, é o Swadhisthana. E o chakra regido pela terra é o Muladhara. Swadhisthana é o segundo chakra, abaixo do umbigo. Muladhara é o chakra raiz, na base do períneo, próximo ao cóccix. Toda esta região, ela é então representativa em termos energéticos do nosso corpo do elemento terra. A simbologia mítica de toda essa história que realmente ocorre, certo? Em torno de 25 a 26 mil anos, ocorre uma grande inundação, que é na verdade uma mudança de eixos do planeta. E essa mudança causa alterações da própria estrutura de equilíbrio do que é um continente habitável para um continente não habitável, um continente marítimo, né? Uma estrutura geográfica marítima. Isso muda a configuração quando ocorre uma mudança de polos e eixos magnéticos do planeta, que ocorre em torno de 26 a 26 mil anos. Isso faz então com que essa mudança cria uma mudança no padrão de cognição da mente e da consciência ou da atuação cerebral humana. E qual é a configuração principal? Essa mudança do chakra Swadhisthana, a capacidade de criar, passa agora para a necessidade de semear, de plantar, de cuidar da terra, e não mais de simplesmente estarmos habitando um ambiente em unidade com os demais, como é o ambiente marinho, por exemplo. Você passa agora para um estado no qual você vai ter que plantar, colher, semear, arar. É o trabalho, é a terra. Simbolicamente, isto representa, portanto, uma mudança no padrão de consciência onde aquela unidade agora ela está dividida. E essa divisão ela vai passar a atuar também no nosso cérebro, hemisfério direito e esquerdo. Mas principalmente essa união de polaridades, principalmente de forças masculino e feminino, integradas, agora estão divididas. E você tem uma possibilidade de intuir, porém, o teu cérebro mais racional inibe essa capacidade. Por isso nós tivemos, ao longo desses últimos 5 mil anos, o predomínio de sociedades paternalistas, patriarcais, machistas. E isto representa, então, um novo movimento, um movimento em que essa força que foi reprimida agora ela começa a aflorar. E que não tem nada a ver com feminismo, machismos, mas sim uma energia natural, uma força natural do próprio planeta e que está em total coerência com cada ser vivo no planeta. Entende? Então isso traz para uma mudança de perspectivas. O que eu quero dizer com isso é que essa visão de dualidade, de bem e mal,
é apenas um processo da nossa razão humana, tridimensional. Ok? Mas para tentar embasar um pouco do que eu estou falando, eu então listei alguns Upanishads, certo? Já que são nessas obras, né, são as principais escrituras que vão trazer conceitos metafísicos sobre a nossa realidade e que estão dentro de uma literatura védica, uma literatura, diríamos, metafísica das escrituras védicas. E eu já comentei isso em outros vídeos de que essa ideia védica, que não é embasada em filosofia e meramente em conceitos históricos ou conceitos míticos, elas têm a sua validade em determinados ambientes, em determinadas estruturas, porém, para um conhecimento real do ser, a mitologia é apenas a alimentação do nosso subconsciente, de arquétipos. Nós precisamos também ter, junto disto, uma compreensão filosófica profunda. E quando falamos de uma representação e compreensão filosófica profunda, significa derrubar determinados paradigmas que estão estabelecidos a partir de crenças. Crenças essas fundadas sobre estruturas míticas e arquetípicas. Correto? Logo, entender o Dharma somente com base na mitologia e nos arquétipos vai nos limitar bastante. Eu diria até que é como você colocar uma pessoa dentro de uma cela e dar para ela a chave para ela fechar por dentro e pedir para ela te devolver a chave do lado de fora. Quer dizer, a pessoa mesmo se enclausura dentro de um sistema de crenças baseados em mitos e arquétipos. E isto é o que assola 100% de todo o sistema que nós temos, político, religioso, educacional, tudo. Portanto, nós precisamos de filosofia e filosofia que possa nos dar uma experiência direta. Não é uma filosofia que precisa também acreditar. Não, é experiência direta. E esse tipo de conhecimento está nos Upanishads. Se precisarmos e se quisermos ter embasamento filosófico, porque nada disso também é essencialmente necessário. Tudo hoje está no nível de consciência para uma experiência direta na realidade. Não existe passado, não existe futuro, só existe o presente. O presente é a expressão direta do teu ser, e isto é Dharma. Agir com a consciência desperta em processo evolutivo contínuo em direção à consciência infinita, a fonte primordial. Então nós temos aqui uma citação do Brihadaranyaka Upanishad 1.4.14. E aqui tem o sânscrito, tem a transcrição fonética para quem gosta e quer validar se realmente isso é verdade ou não, e tem aqui a tradução palavra por palavra também. Tá? Então significa isto, isto. Está enfatizando duas vezes. Isto, mas não é isto que está no texto. Isto se refere, isto que eu estou dizendo está ligado a isto que você está percebendo, a isto que você está experienciando na sua realidade. Quando? Quando foi escrito o texto? Não, é atemporal, é agora. Tá? Por isso está tadet tat, tadet tat, tad et tat. Isto e isto. Isto que eu estou dizendo se refere a isto que você está experienciando. Trayan, tríplice, três. Shikshat, deve ser aprendido. Então veja, isto, que é isto que você está vendo, o isto que eu me refiro, é o mesmo isto que você está entendendo, percebendo e sentindo, experienciando, deve ser compreendido em três níveis, ou em três categorias: autocontrole, caridade, compaixão. Assim é. Isto, assim, assim é. A tradução, naturalmente, geralmente é dada com base em uma forma mais expressa, né, para a nossa compreensão e entendimento. Significa, basicamente, isso deve ser aprendido como autocontrole, caridade e compaixão. Então, o que nós devemos entender, aprender e desenvolver ao longo da vida? Autocontrole, caridade, compaixão. E lembre que eu comentei sobre o chakra Muladhara, não é? Em determinado momento ocorre uma devastação em água, Muladhara, acima água, Swadhisthana,
e então desce. Nós estamos agora no nível da atividade terrena, não é? Muladhara Chakra, a luta pela sobrevivência, a existência. E nisso acima nós temos impulsos instintivos para procriar, para as atividades muitas vezes irrestritas, não que haja qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de maldade ou qualquer tipo de ato indesejado, né, no ato sexual. Pelo contrário, isso é divino, isso é sagrado. Mas devido à falta de consciência dentro da terceira dimensão, nós saímos desse impulso de apenas trabalhar para cultivar, viver, explorar a terra, a vida, a matéria. Nós precisamos agora de algum tipo de satisfação, e isso vai de forma desequilibrada para o sexo ou para as atividades ilícitas com entorpecentes e tudo mais, jogos, tudo isso que está desenfreado. Precisamos então desenvolver o autocontrole. Depois nós temos a caridade. A caridade ela já está ligada ao Svadhisthana, não agora ao Manipura, ao terceiro chakra, que é muito ligado à nutrição, à alimentação. Significa que o que nós estamos conseguindo produzir e com determinado autocontrole de suprir as nossas necessidades, podemos agora compartilhar aquilo que estamos conseguindo desenvolver, cultivar com os demais. É o sistema digestivo sendo exposto na sociedade, onde eu não preciso cobrar pelos produtos, eu posso compartilhá-los. E tudo aqui eu estou dizendo de forma muito simbólica, tá? Não é nenhum tipo de visão ideológica ou política, não. É um entendimento que a nossa consciência deve ter. Por quê? Isso deve ser aprendido. O quê? Autocontrole, caridade e compaixão. E onde nós vamos ver essas três bases? Muitas vezes em religiões, o próprio Bhagavad Gita vai colocar isto. A Bíblia vai falar disto. Né? O Talmud vai falar disto. Diferentes escrituras, porque são pilares daquilo que nós concebemos como Dharma. Então, para eu agir de forma adequada dentro do Dharma ou dentro da sociedade e alcançar aquela suposta trilha, passo a passo, até chegar nesse conceito de Dharma e agir de forma positiva para ter apenas resultados positivos, e tudo isso parece muito com essa ideia, né, de uma religião baseada em prosperidades, que é bem conhecido hoje em dia. Na verdade, está apenas moldando este Dharma na terceira dimensão. Então eu vou ser uma pessoa autocontrolada, eu vou me abster de tudo, certo? E vou me negar a fazer qualquer coisa, e vou me colocar como inimigo de todos aqueles que fazem determinada coisa, que estão contra as minhas crenças, mas isso não é autocontrole. Eu vou desenvolver caridade, então eu vou oferecer um pouquinho do que eu consigo aqui para algumas pessoas, de repente dentro de até uma situação de catástrofe urbana, né, que pode ocorrer a qualquer momento, com enchente, desabamento, chuvas, terremotos ou vulcões ou qualquer coisa assim. Então eu posso fazer um pouquinho de caridade. Mas veja, é tudo troca sendo feita na terceira dimensão. Nada é feito realmente com o coração. A compaixão é quando começa a trabalhar o chakra cardíaco, Anahata Chakra. E que não é uma expressão apenas de coitadinhos, meus sentimentos. Não, compaixão não é isto. Compaixão é entender o nível de consciência em que nós estamos. Podem ter pessoas acima e sempre terão outras que estão mais evoluídas em nível de realização dessa consciência em unidade com a fonte, em unidade com a consciência infinita. E tem outros que estão em níveis abaixo, mas não é um abaixo de hierarquia. São aqueles que estão ainda adormecidos. Portanto, o verdadeiro Dharma ele se dá quando nós estamos com a consciência desperta. E aí nós podemos ver quem está precisando de ajuda para despertar. E aí eu manifesto a minha ajuda. Né? Bodhisattva. Você vai ter dentro da tradição budista a ideia daqueles que se ocupam no bem comum da humanidade. Eles já estão numa condição que eles poderiam simplesmente viver no nirvana. Mas eles optam por estar aqui. E não é karma, não é reencarnação,
É uma escolha da consciência, porque não existe morte, não existe reencarnação, isso tudo é uma crença. Essas pessoas têm o total domínio da sua consciência porque ela está desperta. E ele simplesmente atravessa uma condição de existência para outra. A morte é apenas uma porta que se abre para uma outra esfera de experiências dentro da terceira dimensão. E quando se adquire esse poder, essa capacidade, pronto. Pode parecer sobrenatural, mas é a condição constitucional da própria consciência que somos. Então as crenças, essas estruturas todas, dentre elas a própria ideia de Dharma, é codificado dentro de dogmas, crenças, paradigmas, não é? Preceitos, é para isto. E aí eu evito de dar realmente aquilo que eu posso. A compaixão com o coração, a manifestação de querer contribuir para o bem comum de todos. Porque todos nós somos uma consciência coletiva humana em evolução. E como eu posso pensar na minha evolução e não olhar para o lado e pensar, eu preciso ajudar essa pessoa, mas não vou ajudar, porque não é o meu Dharma. É aí que o Dharma, que a gente cultiva dentro de religiões, vai nos colocar uma coleira. Ah, não é meu Dharma fazer isto. Ora, o Dharma é compaixão irresoluta, em que você não distingue quem é merecedor da sua compaixão e quem é desmerecedor da sua compaixão, da sua caridade. Ou até mesmo condições que você deve ter o autocontrole e condições que você não precisa ter o autocontrole. Uma verdadeira consciência desperta em unidade com a consciência infinita, ela está sempre em autocontrole, porque o autocontrole não é uma imposição, não é uma restrição. O autocontrole é simplesmente não sair do seu eixo central, do seu núcleo de consciência central, ou seja, se desconectar da consciência infinita. O autocontrole diz respeito apenas a isto. E quanto mais nós estamos nessa esfera de consciência, mais estamos no Dharma real, menos você vai se colocar como eu posso fazer isso, eu não posso fazer isto. Porque a sua consciência agora ela opera no campo quântico, no campo de energia consciente. Isso é física quântica. Os textos sagrados, eles dizem isto, mas aqueles que supostamente interpretam os textos sagrados dentro de doutrinas, eles não veem dessa forma, não sabem talvez disso, ou sabem, mas não podem expressar. Por quê? São outras questões que não cabe falar aqui. Então aqui nós teríamos já uma definição de Dharma prévia. Mas eu vou trazer um pouco mais, porque este verso, na verdade, ele menciona 3 práticas fundamentais para a vida ética e espiritual. Não é? Autocontrole, caridade e compaixão, que devem ser aprendidas e cultivadas. Então não é uma lei sagrada, não é uma lei religiosa, não é uma imposição de um sistema. É simplesmente aquilo que é natural na consciência humana. Algo que até mesmo esses estudiosos tardios, como Aristóteles, por exemplo, disse: a alma só pode operar o bem, nunca o mal. Mas claro que já estamos falando de todo um pensamento dentro da terceira dimensão para o desenvolvimento de uma sociedade ocidental que decaiu para onde nós vemos hoje, infelizmente, as condições da sociedade ocidental. E do ocidental podemos olhar com um olhar renovado, desperto para o Oriente e dizer: o Oriente também está mal, e realmente está. Porque já não é mais uma questão de Oriente e Ocidente, não é uma questão de que polaridade ideológica a pessoa segue, porque todas essas crises, na verdade, são crises da consciência. Crises da consciência. A única crise que existe no universo, e do universo, o local que mais se concentra crises, é no planeta Terra. E a crise mais acentuada e a verdadeira crise que existe por trás de todo o aspecto propagandista, de guerra, de conflitos ou de qualquer coisa, é simplesmente uma crise de consciência. É isto. E o que é essa crise de consciência? Uma consciência que está deslocada da consciência fonte, da consciência infinita. Ou seja, não há Dharma.
E pode até haver uma batalha em que nós estamos lutando pelo Dharma. Essa batalha ocorreu há 5.000 anos, uma batalha de Kurukshetra, com Krishna e Arjuna no campo de batalha. Daí veio o Bhagavad Gita. Aonde está a necessidade de lutar pelo Dharma? O Dharma já está, o Dharma já é. Se eu estabeleço uma batalha para dizer, ei, estamos defendendo o Dharma. Peraí, que Dharma que você está defendendo? Estão compreendendo a ideia? Vou citar também esse outro verso, esse outro sutra, que é o Chandogya Upanishad 2.2.3.1. A tradução palavra por palavra vai nos dar atá, então, agora. Tá? Essa palavra é sempre iniciada. Né? Atato Brahma Jignasa, começa o Brahma Sutra ou o Vedanta Sutra. Não é? Atá Yoga Anushasanan, assim também começa o próprio Yoga Sutra de Patanjali. Então, geralmente, atá significa agora, nesse momento. Aqui começamos. Então, indica aqui uma questão tempo-espaço. Esse conhecimento ele é atemporal. Então, agora. Yad api, embora ou mesmo que. Parokshana, através do que está além dos sentidos. Olha só. Estamos neste momento, neste agora. Independente de onde você está, independente do momento em que isso se der, mesmo nas condições mais adversas, através do que está além dos sentidos, ou seja, de uma consciência expandida, ampliada, além da terceira e quarta dimensão, Satyam, verdade, alcança. Né? Adgachati é alcançada. Essa verdade é alcançada. Mas que verdade? Uma verdade dogmática que falaram que isso é verdade? Não. A verdade que você realiza desde dentro de você mesmo. Esta é a verdade. Dharma. Dharma. Uma conduta correta, vamos dizer. Mas não é a conduta correta dentro de padrões do que é correto e do que é incorreto estabelecido dentro da sociedade 3D. Dentro de uma sociedade regida por reis, certo? Por sistemas monárquicos, como eram os sistemas antigos, até o que era recentemente, há pouco mais ou pouco menos de 200 anos, aqui no Brasil, tão aplaudido sistema monárquico, que todos, né, ficam assim, ó, o sistema monárquico. É tudo uma estrutura holográfica de aprisionamento da consciência humana em crenças. A tradução que pode ser dada, então, é aquele que conhece a verdade. Aquele que conhece a verdade, através daquilo que está além dos sentidos, alcança o Dharma. Então o Dharma ele não está estabelecido dentro daquilo que está moldando os nossos sentidos. É muito claro aqui. Ele não está dentro daqueles padrões de dogmas, de preceitos, de doutrinas, de crenças que estão sendo estabelecidos aqui. É como você ir num museu ao qual você já conhece, você já estudou aquelas obras. Né? Você vai lá diante de Mona Lisa. E aí vem o guia e começa a te preencher com um monte de informações que você já sabe daquilo. Ou você vai para as pirâmides no Egito, você já estudou, você sabe. E você fica ouvindo o guia te falar um monte de coisas que assim, você vê isso talvez no, no National Geographic, em qualquer lugar assim, banal, né? Insignificante. E de repente você faz uma pergunta, peraí, mas o que tem a respeito do poder eletromagnético dessas pirâmides? Ah, não, isso não existe. Uau! Isso aconteceu comigo. O guia me disse que aquilo não era nada. As pirâmides eram apenas construções, mausoléus dos faraós. Ali não é um mausoléu. Enfim, tudo que é construído para nossa percepção, entendimento e aceitação da realidade por outros, que não seja por você mesmo, é falso. São as chaves do seu próprio aprisionamento. E mesmo o que eu estou colocando aqui, não é verdade.
Você deve levar isso para o seu campo de experiência, tentar ver, é isso mesmo? Em você, não em mim. E nem a partir de mim. Talvez só o que eu estou colocando é para abrir mais a sua reflexão e experiência daquilo que estamos questionando. O Dharma é o que nos contaram, ou o Dharma é este Atha Adya Api? Quer dizer, agora, mesmo que tudo tenha sido falado, a verdade não está em nada do que foi falado, está em você. E se nesse momento você se coloca prontamente para manifestar seu potencial máximo neste agora, não é para ninguém, é para você. Aflorar dentro de você o seu potencial máximo, Satyan, a verdade está em você. Você alcança o quê? O entendimento do Dharma. Não é ninguém que impõe para você o certo e o errado. É você já sendo sempre pleno. E o pleno é aquilo que não tem uma codificação certa, uma codificação errada. Ele é a integração dos dois, é a unidade do certo e do errado, do bem e do mal. Está acima do bem e do mal, como já diria ali o nosso enlouquecido Nietzsche. Então, nesse verso, nós temos o que poder ser visto como uma ênfase, não é? De que a compreensão da verdade absoluta, que está além dos sentidos, de uma verdade além dos sentidos, que não é a verdade que podem ser dita, isso é verdade. Mas por quê? Eu estou vendo, estou sentindo, estou experienciando. Mas o que você experiencia com o seu coração? O que você experiencia com as células neurais do seu coração? O que você experiencia com o seu Anahata Chakra a partir do seu Chaitya Guru Chakra no coração e que se conecta com a sua pineal, com o seu Agna Chakra, com a sua pituitária, em um canal único chamado Kurmanadi. Isso nenhuma ciência diz, isso nenhuma religião fala, isso nenhum tratado científico, védico, coloca explicitamente para nós. Mas está em determinados tratados védicos, em determinados Upanishads, como o próprio Taittiriya Upanishad fala de Kurmanadi, ou seja, é unir a capacidade intuitiva com a sua capacidade intelectiva, ou até cognitiva. Sendo que a sua capacidade intuitiva, ela é muito maior. O coração ele é capaz de emanar uma vibração, uma frequência eletromagnética 100 vezes maior do que a capacidade do cérebro emanar um campo eletromagnético. O que significa, portanto, que o nosso sistema de energia sutil do nosso corpo, chakras e os nadis, tem uma conexão direta, coração e consciência. Só que isso, como eu falei há pouco, está rompido desde que ocorreu todo o processo histórico, geográfico, real que ocorre, mas que foi trazido para a literatura, considerada literaturas reveladas, escrituras reveladas, como mito, mas apresentado como um poder divino, ou como algo que está sendo dado pelos deuses, quando na verdade é apenas um evento na experiência da humanidade para uma evolução da humanidade, onde agora eu tenho condições de utilizar a minha intuição e dessa intuição torná-la realidade, manifesta na realidade da minha experiência como humano. Mas, naturalmente, aquilo que vem do coração como intuição é cortado pela nossa razão. Razão, naturalmente estabelecido pelas concepções lógicas e categorias de Aristóteles, ou até mesmo por toda a configuração prévia de uma categorização humana, platônica, e tragicamente estabelecida, né, por todo o pensamento racionalista cartesiano, depois positivista kantiano e tudo mais. Ou seja, nós rompemos a nossa conexão intuitiva humana. E é isso que está vindo a aflorar agora para todos nós. E mais uma citação está no Katha Upanishad.
onde nós temos Nava, 9, Dware, né, que é portas ou portais, Pure, na cidade, Derri, a habitante do corpo, o eu. Né? O Derri é aquilo que reveste o corpo. Seu corpo é uma energia concentrada em um campo de energia consciente. E esse corpo que reveste-se de energia concentrada do campo de energia consciente, que dá a estrutura física nossa, percebida por nós mesmos, que somos os observadores, esse observador é o eu. Então, é um eu revestido por um campo de energia pessoal, o corpo. E esse corpo é chamado de Derrina, ou de Derri. Kamshaha, o cisne, o eu, o Atma. Então existe um eu que se identifica com esse corpo, o Derrina, e esse eu que se identifica com o corpo pode ser entendido como um ego virtual, mas existe o cisne, o eu real, Atma, que é o observador dentro desse personagem virtual que é o ego, que está aqui, não é? Preso ainda aos dogmas, presos ainda a essas dualidades. Shochati, sofrimento, sofre por esta condição. Por isso a compaixão, ela também é estabelecida comigo. Ser compassivo comigo mesmo, de entender, existe uma parte de mim que está imersa ainda no sono, está adormecido. O despertar é, na verdade, esse entendimento a partir de uma consciência que está em unidade com a fonte, o eu superior, o Paramatma, o Atma superior a este nível de Atma que está embebido na terceira dimensão. Porque este eu superior, esta natureza essencial sua, desperta, é Ajayaha, imortal e invencível. Por isso, aqui se diz, o eu residente na cidade de 9 portões, que é o corpo, não sofre e é imortal. Quer dizer, o Dharma poderia me dar uma definição de que se eu fizer ações negativas, ou eu agir contra o Dharma, eu terei resultados negativos. Se eu fizer ações positivas, eu terei resultados positivos. Um me leva para o inferno, outro me leva para o céu. Quem está indo para o inferno ou para o céu? É apenas aquela construção holográfica virtual do ego inferior, do eu inferior, do ego. Ao passo que o verdadeiro eu, a consciência, ela está apenas experienciando. Se eu deixo de me identificar com a experiência dual da realidade, ou dos dogmas, ou das crenças, e passo a experienciar a realidade desde essa fonte primordial em mim mesmo, eu vejo que as polaridades bem e mal são apenas oposições da experiência na matéria. E que diz respeito às condições, aí sim entram leis, que não são leis de punição, são apenas escolhas feitas, não existem punições. Existem escolhas, como eu prefiro atravessar a rua, com o sinal aberto ou com o sinal fechado. É uma escolha. Se eu atravesso com o sinal aberto, possivelmente o risco de um acidente vai ser muito maior. É meu karma? Não, é uma escolha. E eu posso escolher isso para ter uma experiência do que é ser, talvez, atropelado num sinal aberto. Mas não é karma, é simplesmente escolha. Escolha e assunção dessa escolha, dos resultados que essa escolha traz. E aí estabelece isso como, assim, organismos quase vivos trabalhando para te punir ou para te beneficiar. Mas tudo que recebe e se identifica com uma ou outra possibilidade é o ego inferior. É o ego virtual do corpo, dessa expressão física apenas. O personagem. É como um ator que faz ali uma cena de dublê. Né? Ele está ali apto para isso, ele vai lá e faz aquela cena de dublê, mas ele sabe que não vai acontecer nada, ele não vai morrer, ele não vai ser realmente atropelado, nada disso, é tudo uma montagem. E quando termina a cena, ele está ali, feliz, tranquilo, porque ele fez o papel dele. Esse é o eu verdadeiro. E é esse o nosso eu verdadeiro.
E estando nesse nível de eu verdadeiro, nós estamos então em verdadeiro Dharma, que é, na verdade, estar com a consciência conectada à consciência infinita, à fonte primordial. E não mais identificado com o personagem, identificado com essa estrutura holográfica virtual da experiência que o ego tem. Quer dizer, tudo que está regendo esses movimentos dentro da 3D, sistemas de crenças, sejam crenças religiosas, crenças ideológicas, crenças científicas, são apenas para uma experiência virtual do ego virtual. E não pode ser isto Dharma. Isso são times, né? Então você vai ter determinadas escolas vendendo o Dharma. E você escolhe qual escola você quer pertencer, para qual time do Dharma você quer pertencer. E é bem isso que nós temos na sociedade humana atual, né? Diferentes sistemas defendendo a sua visão sobre o Dharma, defendendo a sua visão sobre... E, sinceramente, eu tive bom tempo, né, a adesão a determinadas formas de ver o Dharma. Vivi isto por anos, como monge, 10 anos pelo menos, dia a dia vivendo isto. Mas eu sabia que aquilo tudo era para mim um aprendizado. Aos poucos eu fui vendo que o Dharma era mais do que simplesmente dogmas, né, preceitos, regras, regulações. Então, é um pouco diferente do que é apresentado. E nesse verso, portanto, do Katha Upanishad, metaforicamente descreve o corpo humano como uma cidade com 9 portais, os sentidos, e afirma que o eu, o verdadeiro eu, que reside neste habitat, nessa cidade de 9 portões, é imortal e não sofre. Mesmo que o corpo e a mente experimentem dor e sofrimento, prazer e felicidade. Veja, são as dualidades. E isso também é colocado no Bhagavad Gita, né? Você, num estado de consciência desperta, ou um estado de yoga autorrealizado, onde você vê uma pedra de ouro, um torrão de terra, uma vaca e um brahmane, um sacerdote, todos como da mesma natureza. Porque dentro da 3D, todos têm a mesma configuração virtual. Só quando você sai, quando você consegue elevar a sua consciência para um nível de despertar sua consciência, sua terceira visão, você vê que você é parte de tudo isto, do torrão de terra, da pepita de ouro, do diamante, da montanha, do sábio e também do ignorante. Todos estão vivenciando o mesmo plano de realidade virtual aqui na 3D. Esse é o segredo. Agora, se você entende isso e traz para dentro de você, tenta realizar em você mesmo, essa verdade vai ser mostrada e você vai vivenciar isso agora, manifestando o seu pleno ser aqui na realidade. Isto é o que Buda fez. Isto é o que Cristo fez. Isto é o que grandes outros mestres estiveram presentes nos últimos 5.000 anos fizeram. Mas porque eles eram mestres? Sim, porque eles estavam abrindo este caminho para a humanidade. Mas, assim como ao iniciar esses processos para a humanidade, ao mesmo tempo se iniciaram também as doutrinas que limitaram a compreensão disso como verdade e passaram apenas como dogmas, demorou 2.000 anos para que isso pudesse vir à Terra, cair por terra, para que nós pudéssemos agora entender aquilo que eles fizeram. Não eram somente eles que podiam, nós também podemos, porque a capacidade é a mesma. Só precisamos subir um pouquinho mais a nossa consciência, vibrarmos numa dimensão que não tem mais essas vibrações e frequências baixas de medo, de culpa, né? De submissão humilhante a uma hierarquia que falha tanto quanto eu e você. Tudo isso é uma vibração baixa que nos mantém presos nessa história virtual, desse jogo
virtual. E que te faz sofrer por achar, eu estou cometendo adharma, eu estou cometendo mal. O mal no olhar de quem? Eu estou sendo agredido. Agredido no olhar de quem? Eu estou sendo heróico. Heróico ao olhar de quem? O olhar tem que ser sempre seu mesmo, sobre si mesmo. Porque a evolução é individual, mas o resultado dessa evolução individual é refletida em todo o coletivo humano atualmente. Então, aquilo tudo que foi feito durante 2000 anos, com esses grandes mestres que vieram para lançar luz, era um movimento de evolução individual, que ao longo de 2000 anos foi se pulverizando na humanidade, para que agora possa ocorrer, então, uma evolução coletiva da consciência coletiva humana. E quando isso for entendido e aplicado de forma coerente e clara na vida de cada um de nós começaremos a ver uma outra realidade, que não é mais uma realidade possível, é a realidade integral de cada um de nós. E aí teremos feito realmente uma transição de consciência, uma transição de um estado ilusório para um estado real e de reconhecimento de quem realmente somos e de reconhecimento do porquê estamos aqui, vivenciando este grande momento da nossa espécie humana. Espero ter aclarado, tanto para o Leandro como para os demais que se interessam por esse tema do Dharma, né, e que podem de alguma forma ter ficado um pouco confuso o que havia sido dito nos vídeos anteriores, tá bem? E, naturalmente, se você vê que esse tipo de assunto, esse tipo de abordagem, né, esse tipo de revisionismo da própria consciência humana faz sentido e te interessa, eu convido você a participar como meu aluno na Escola de Sabedoria Integral. O link também está aqui abaixo. Não é obrigatório, é apenas um convite para aqueles que sentem chamado para esse tipo de desenvolvimento evolutivo da própria consciência nesta experiência humana. Grato por sua atenção e peço que qualquer dúvida que tenha ficado, deixe nos comentários, como fez o Leandro, para que eu possa trazer mais vídeos com esse formato para você. Gratidão, até o próximo encontro. Namaskar.